Você trouxe a sua Bíblia? Nós vamos abrir a palavra de Deus no livro Atos dos Apóstolos. Nós vamos abrir no capítulo 1 e vamos ler o versículo 8. Por gentileza, você poderia ficar? Eu quero convidar você a ler comigo esse texto maravilhoso da palavra de Deus. O que nós vamos ler aqui são palavras literais que saem da boca de Jesus Cristo. Em seus momentos finais nesta terra, Ele deixa uma promessa para nos abençoar. Atos 1:8. Então me ajude a ler, vamos ler usando não apenas a mente, mas vamos ler com o coração. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Você crê nessa promessa? Você deseja o cumprimento dela para a sua vida? Então, como temos feito aqui, nesses últimos dias, nós vamos orar em unanimidade, todos juntos, em um só pensamento. Repita a oração que eu vou fazer. Grande Deus, eu creio na tua promessa, necessito de tua palavra, batiza-me com teu Espírito, enche-me com teu poder, em nome de Jesus, amém. Pode sentar. É uma alegria muito grande estar com vocês mais uma vez. Nós estamos em uma verdadeira maratona de atividades espirituais. Estamos em uma semana de enriquecimento espiritual. Ninguém precisa terminar essa semana pobre espiritualmente. Hoje, às 5:30 da manhã, a igreja estava aberta e nós tivemos um grupo maior do que ontem. Está aumentando, amém? Que maravilha! Estamos estudando sobre a oração. Hoje nós ensinamos como desenvolver o hábito de orar pelo menos 1 hora por dia. Quantos de vocês estiveram hoje pela manhã? Levanta a mão. Olha aí, ó, mais da metade dos que estão aqui nesse momento vieram pela manhã cedo. E ninguém está com cara de misericórdia. Nem a Beatriz, né, Beatriz? Está animadinha aí, não está? Acordamos cedo, começamos o dia cedo e estamos todos animados e motivados pelo poder do Espírito de Deus. Amém? De manhã, nós vamos apresentar, para mim, é um dos temas mais importantes da oração. Quando se trata do tema da oração, o que eu vou falar amanhã, para mim, é o mais importante. E eu intitulo o tema de amanhã, O Coração da Oração. Você sabe qual é o coração da oração? A essência, o mais importante, o que está por detrás de toda a teologia, de tudo o que foi escrito sobre a oração. O essencial, o mais importante, o coração da oração. Nós sabemos que nem todos podem estar aqui cedinho. Existe um grupo que está nos acompanhando pela internet, mas eu quero fazer um pedido especial a vocês. Aqueles que tiverem condições, mesmo fazendo um esforço extra, venha amanhã de manhã. Por quê? A nossa equipe de multimídia da Associação Mineira Central, que é a sede administrativa da igreja aqui para Belo Horizonte, vai estar vindo amanhã, de madrugada. Eles receberam uma intimação da Novo Tempo. Quantos aqui conhecem a TV Novo Tempo? A TV Novo Tempo está sabendo
que aqui em Belo Horizonte, as nossas igrejas estão abrindo 5:30 da manhã. E isso é um desafio grande, porque estamos no horário de verão. Eu chego aqui 5:20, 5:15, eu fico vendo as pessoas chegando aí na escuridão, né? Na escuridão, e que alegria vem ao meu coração, vendo as pessoas saindo de suas casas. Quem sabe alguns têm que acordar às 4, outros, quem sabe, até um pouquinho antes, outros um pouquinho mais tarde. Existe um esforço extra. E aí a Novo Tempo pediu para que se filmasse uma igreja. As pessoas chegando 5:30 da manhã, se filmasse o culto e também um pouquinho do que essas pessoas estão vivendo. E foi escolhida a Igreja do Progresso, amém? Então amanhã, quando você acordar, capricha no perfume. Mas não capricha só no perfume não, tá? Capricha no visual também, tá certo? Nós vamos ser filmados amanhã de manhã. Eu estou muito feliz porque eu percebi, eu já fiz semanas de oração, assim, em muitas igrejas de madrugada, e eu percebi, tem algumas pessoas que acordam de manhã com cara de misericórdia. É verdade. Eu namorava com uma moça, e ela disse para mim, ó, se você casar comigo, eu já vou te avisando. Todo dia, quando eu acordo, os primeiros 30 minutos, não fale comigo. Eu disse, misericórdia, estou fora. Imagine você acordar ao lado de uma pessoa e não pode falar os primeiros 30 minutos, porque o ânimo dela não está muito bom quando acorda. Então, amanhã de manhã nós vamos ter esse momento especial e gostaríamos muito que todos que estão aqui esta noite possam vir. Se não puder vir, aonde você estiver, ore por nós. Nós vamos estar orando por você, tá bom? Quero agradecer as pessoas que jejuaram hoje. Nós tivemos um grupo jejuando e orando por nós, amém? Eu pedi àquele grupo que decidiu jejuar ontem, por favor, ore por tudo que vai acontecer amanhã. E muito obrigado a todos que jejuaram. Cada dia nós estamos tendo um grupo de pelo menos 7 pessoas que estão jejuando e orando a cada hora por nós e pelos projetos da semana. Então, eu já quero fazer o desafio de amanhã. Tem alguém que se anima a nos acompanhar no jejum amanhã? Levanta a mão aí. Só para ter uma ideia. E, rapaz, parece que hoje eu vou ter que fazer um apelo mais elaborado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Pelo menos 7 é um jejum que pode ser um jejum de frutas. Tá? Olha aí, que beleza. Muito obrigado, Assis. É um jejum que pode ser um jejum de frutas, pode ser uma refeição, 2, de acordo com a sua condição de saúde. Mas esse dia que você vai jejuar, você vai se organizar para passar mais tempo com Deus. Vai ser um dia diferente. Então, no final do culto, quando eu terminar aqui o sermão, eu precisaria 2 minutinhos, ter uma conversa rápida com vocês que vão jejuar amanhã, tá bom? Nós vamos dar também um material para vocês que orienta como jejuar. E nós tomamos uma decisão também de que quinta-feira vai ser um dia de jejum coletivo, ok? Todo mundo jejuando, hein? Imagine, que bênção, poder puro. O café da manhã da quinta-feira, todo dia nós estamos servindo aqui um café da manhã abençoado. Quem comeu hoje, participou do café da manhã, levanta a mão. E aí, o café da manhã, amém ou misericórdia? Amém, né? Estão caprichando lá no cafezinho da manhã que a gente tem depois do culto, né? Que algumas pessoas estão vindo para o culto da manhã e já estão indo direto para o trabalho. E aí nós estamos servindo o café da manhã. Mas quinta-feira vai ser só fruta, tá bom? Ok? Você já vem preparado psicologicamente, né? Para começar o jejum de fruta aqui na quinta-feira. E outra coisa, quinta-feira vai ser um dia diferente porque nós vamos juntos, como comunidade, aqui, Adventista do Progresso. O que é que nós vamos trazer na quinta? Nós estamos fazendo um esforço, né? Cada família está sendo desafiada a trazer uma cesta básica.
E aquele que não puder trazer a cesta básica, traz o quê? A metade da cesta básica. E quem não puder trazer a metade, traz a metade da metade. E alguém diz, pastor, o negócio está feio. Então traz a metade da metade da metade. Mas pastor, não tem condições, traz um quilinho. Eu sei que para muita gente 1 quilo é quase que equivalente a uma cesta básica, talvez pelo momento que está vivendo. E talvez para alguns uma cesta básica seria como 1 quilo. Talvez alguém pode ir um pouquinho mais além. Hoje eu recebi uma boa notícia. Alguém chegou para mim e disse, pastor, já temos 12 cestas básicas preparadas para trazer na quinta-feira. Que beleza, hein? Imagine, famílias carentes, famílias que estão precisando, vão ser abençoadas. E nós estamos orando pelo quê? Estamos pedindo o quê? Não estamos pedindo para ser cheios do Espírito Santo? Então a gente tem que atuar em coerência com a nossa oração. O fruto do Espírito é o quê? É o amor. E o amor não tem nada que ver comigo. É o outro, é abençoar o outro. O coração egoísta diz assim, tudo bem, eu vou trazer a cesta básica, eu ganho o que com isso? Isso não tem nada a ver com o Evangelho. Isso não tem nada a ver com o amor que vem de Deus. Nós estamos orando para que Deus nos envie recursos. E quinta-feira nós vamos ter aqui um dia bem especial. E coisas maravilhosas vão acontecer. Amém? Lembrando aqui o seguinte. O Zaqueu, ele tem falado para mim que cada dia algumas pessoas estão se aproximando dele para pedir a apostila Primeiro Deus. Essa apostila, nós vamos fazer o lançamento dela sábado, no nosso programa de 10 horas. Essa apostila tem um custo de R$3, mas o nosso objetivo não é vender a apostila. Você tem que dar o nome, pagar os R$3 e vir sábado. Nós vamos entregar somente no sábado. E se porventura alguém não vier sábado, nós vamos devolver o dinheiro. Mas por quê, pastor? Porque nosso objetivo não é vender a apostila. Nós queremos que vocês entendam o que está por detrás disso aqui. Nós vamos gastar mais ou menos 3 horas no sábado para trabalhar essa apostila. Aproximadamente 3 horas nós vamos usar do sábado para explicar como vamos usar isso aqui durante 40 dias. E vai ser uma bênção para todos nós. Amém? Se prepare, sábado, 8 da manhã. Nós temos sempre 2 cultos aqui. As pessoas que participam do primeiro culto, quando terminar, o pastor vai ter uma atividade com elas lá embaixo. Não é isso, pastor? O pastor já está organizando uma atividade com as pessoas que participam do primeiro culto lá embaixo. Aí os outros vêm para o segundo culto. E aí depois nós juntamos os 2 grupos, vamos ter um almoço de frutas. Vai ser um dia inesquecível e muito abençoado. Amém? Bom, nós vamos abrir a palavra de Deus agora no livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 47. O título do tema que nós vamos abordar nesta noite é o Rio da Vida 1. Se é o Rio da Vida 1, isso quer dizer o quê? Que existe o Rio da Vida 2. O Rio da Vida 2 vai ser apresentado amanhã. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. A parte mais importante é a do Rio da Vida 2. Só que eu não posso dizer o que eu vou dizer amanhã sem fazer a introdução hoje. Então hoje é uma introdução só. Amanhã eu termino. Amanhã você vai entender bem melhor o que eu vou começar a apresentar hoje. Então se você tinha que faltar, era hoje. Já vai orando aí e se organizando mentalmente para estar aqui conosco amanhã. Nós vamos fazer uma leitura. Essa leitura
Quando eu li pela primeira vez, sabe o que foi que eu disse? Eu disse misericórdia. Porque quando eu li pela primeira vez, eu não entendi nada. Se quando eu estiver lendo, você disser misericórdia, eu compreendo você. Mas fique tranquilo. Nós vamos buscar, da forma mais simples possível, compartilhar alguns princípios que estão aí no capítulo 47. Se você prestar atenção, o que nós vamos apresentar hoje e amanhã à noite, quando terminar o culto, você vai estar apaixonado por Ezequiel 47. Esse é um dos capítulos da Bíblia que eu mais gosto. Amanhã à noite, você vai ficar encantado quando tiver uma compreensão mais completa da mensagem que está aqui. Antes de ler a palavra de Deus, sentado como você está, nós vamos fazer uma oração. Grande Deus, nós te agradecemos por esta noite. Estamos em tua casa e a Bíblia diz: minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Estamos abrindo a igreja de madrugada. Estamos voltando aqui à noite para continuar nossa adoração a Ti e para seguir clamando pelo cumprimento de Tuas promessas. Nós oramos pelo batismo do Espírito Santo. O Senhor prometeu que derramaria o Teu Espírito como torrentes de água sobre a terra seca, que Ele viria nos momentos finais da história da terra como chuva serôdia, de maneira pessoal e coletiva. Nós oramos por nós, pelo derramamento em nossa vida e pelo derramamento do Espírito Santo na Tua igreja local e mundial. Derrama o Teu Espírito, Senhor, sobre nós. Nós oramos pela Santa Ceia que vamos ter na sexta-noite. Nos prepara para esta Santa Ceia, um presente do céu para nos abençoar. Que ninguém se prive de vir aqui para receber a bênção. Nos prepara para a Santa Ceia. Estamos orando também pelas pessoas que já se decidiram pelo batismo. Nós vamos terminar sábado com a mais linda de todas as cerimônias, o casamento de pecadores com Jesus. Que o Senhor nos surpreenda, que o Senhor abençoe este momento que vai finalizar e coroar tudo o que estamos realizando esta semana. Oramos pelo sábado, o programa de 10 horas. A Igreja Adventista na América do Sul. Mais de 2 milhões de pessoas. E nós aqui no Progresso, em Belo Horizonte, também estamos envolvidos nesta bênção. Que o Senhor nos prepare. Que o Senhor coloque uma unção especial sobre a jornada Primeiro Deus, que vamos fazer no sábado e a partir daí começar 40 dias contigo. 40 dias dedicando a primeira hora da manhã para Ti, para ter uma experiência diferente com o Senhor. Que o Senhor abençoe, que o Senhor nos surpreenda. Oramos também pelas famílias da igreja, pelo encontro de casais, o RCC, no dia 26 de março, pelos casais que já se inscreveram, por aqueles que precisarão estar ali para ver a Tua glória e receber a Tua bênção. Senhor, agora vamos estudar a Tua palavra. Nós abrimos a palavra. Que de semelhante forma o Senhor possa abrir nossa mente e nosso coração. Que fale Deus e se cale o homem. Em nome de Jesus, amém. Ezequiel capítulo 47, versículo 1 em diante. Depois disso me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente. Porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de baixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte,
e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior. Pelo caminho que dá para o oriente, eis que corriam as águas do lado direito. Versículo 3. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Versículo 5. E mediu mais 1000, e era um rio, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E disse: viste isto, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar para a margem do rio. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de um ao outro lado. Então disse-me: estas águas saem para a região oriental, e descem ao deserto, e entram no mar. E sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. E será que toda criatura vivente, que passar por onde quer que entre estes rios, viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas, serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entre este rio. Versículo 10. Será também que os pescadores estarão em pé junto dele. Desde En-Gedi até em Eglaim haverá lugar para estender as redes. Ou o seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas seus charcos e os seus pântanos não tornar-se-ão saudáveis. Serão deixados para o sal. Versículo 12. E junto ao rio, à sua margem, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto nos seus meses, produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida, e a sua folha de remédio. Palavra de Deus. Ao fazer essa leitura, você diz o quê? Amém ou misericórdia? Eu vou procurar, de uma forma bem simples, fazer uma descrição do que nós acabamos de ler. Nós acabamos de ler uma visão que o profeta Ezequiel teve. Os elementos de uma visão, eles são representativos e simbólicos. Deus toma a iniciativa e ele pega o profeta e o leva diante do altar do santuário. Ele vê o altar e percebe que do altar sai uma pequena quantidade de água. Um pequeno córregozinho. Esse pequeno córrego que sai do altar do santuário, ele tem uma trajetória a percorrer. Ele tem um objetivo claro. Ele sai do altar, faz uma trajetória para chegar ao Mar Morto. Ele percorre o deserto e um anjo o conduz. Ele vê um homem e ele observa que a água que sai do altar do santuário, a quantidade dela é muito pequena, porque aquele homem mede 1000 côvados e a quantidade de água bate aonde? No tornozelo. Mas ele é levado mais adiante e o homem mede mais 1000 côvados e a água bate aonde agora? Nos joelhos. E ele percebe que a água está o quê? Está aumentando. Ele mede de novo. E agora a água está onde? Está na cintura. E de repente ele olha e ele se dá conta que o pequeno córrego se torna um grande rio. Um tremendo rio. E ele tem um encontro com o Mar Morto. Quando ele encontra o Mar Morto, já não é um córrego, é um rio. E quando entra no Mar Morto, o que acontece? Ocorre uma transformação. Aonde existe morte, entra o quê? Entra a vida. O Mar Morto
começa a produzir peixe em abundância, em grande quantidade. As árvores que são encontradas no caminho são renovadas, passam a produzir frutos em abundância. Ocorre uma transformação. Um resumo simples do que nós acabamos de ler. Mas antes de avançar, eu queria dizer para vocês que essa visão, ela traz para mim uma má notícia e uma boa notícia. Uma má notícia e uma boa notícia. Eu quero esta noite dar a oportunidade de vocês escolherem por onde eu começo. Se vocês quiserem, eu posso começar pela boa notícia. Mas se desejarem, eu falo inicialmente da má. Mas deixa eu só avisar, a má é má mesmo. Pense numa notícia ruim. Ela muito má, terrível, a notícia. E a outra é muito boa, extremamente positiva. Então eu começo pela má ou pela boa? Quantos preferem que eu comece pela má? Levanta a mão. Mas por quê? Pastor Djalma, esse povo é inteligente. Então já percebeu, né? Eu quero parabenizar vocês. Eu imaginei que vocês iam preferir que eu começasse pela má notícia. Porque a má notícia, ela é tão má que se a gente terminar com ela, vocês vão para casa deprimidos. E nós não queremos que vocês voltem para casa deprimidos. Então vamos começar com a má notícia e terminamos com a boa notícia. Existem dois elementos nessa visão que são os elementos principais. E eu vou enfocar neles. O primeiro elemento é o Mar Morto. Você sabe que o Mar Morto não tem vida. O índice de salinidade é muito alto. Tão grande que não se desenvolve vida ali. Só que quando você estuda os comentaristas do Antigo Testamento, você descobre algumas declarações interessantes quando eles falam do Mar Morto. O Mar Morto, ele era considerado, havia algumas partes do Mar Morto que se considerava depósito de lixo. Havia algumas partes do Mar Morto que as pessoas jogavam lixos, animais mortos, dejetos fisiológicos. Havia uma parte do Mar Morto que quando você se aproximava, você dizia misericórdia, símbolo de podridão, mau cheiro, sujeira. Se você estabelecesse uma civilização próximo do Mar Morto, você precisaria construir um sistema de esgoto. Para onde você canalizaria o sistema de esgoto? As civilizações antigas, que se estabeleciam nas proximidades do Mar Morto, faziam de uma parte do Mar Morto um depósito de lixo. Então, neste sentido, o Mar Morto é uma representação de sujeira, de podridão, de lixo. E que sentido espiritual nós encontramos nisso? Indo objetivamente ao ponto, sem dar muitas voltas. O Mar Morto, no Antigo Testamento, como eu já disse, era símbolo de depósito de lixo. Portanto, esse Mar Morto, ele não é um Mar Morto. No contexto da visão, ele é representativo. E o Mar Morto representa, então, o coração do homem que não vive debaixo do governo do Espírito Santo de Deus. Nesta visão, esse Mar Morto, ele é uma representação do coração do homem que não está debaixo do governo do Espírito Santo de Deus. E vocês vão entender melhor nesta noite o que significa isso. Como nós fomos criados?
Nós somos criados como seres espirituais, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus é um ser espiritual. Nós somos criados para obedecer. Obedecer para o homem no jardim do Éden era como respirar, era natural. Ele não precisava fazer nenhum esforço para isso. Mas ele tinha o livre-arbítrio, a possibilidade da escolha. Em um momento de sua história, ele escolhe um caminho diferente. Ele escolhe rebelar-se contra Deus. Ele desobedece. Entra o pecado. E o pecado é uma desgraça. O pecado tem um poder degenerativo muito maior do que eu e você somos capazes de imaginar. O pecado degenerou a imagem de Deus no homem. Gênesis capítulo 6, versículo 5. A Bíblia está apenas começando. Gênesis é o primeiro livro. O capítulo 6 está no início do livro. E lá está escrito: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era somar continuamente. Você percebe ali que toda está em vermelho. Olha bem, T-O-D-A, toda imaginação, todo impulso, toda ação que brotava do coração do homem era 100% má. Seria como se uma fonte de água salgada, ou melhor, de água doce, fosse transformada em uma fonte de água salgada. Entrou um vírus miserável na história do homem. Esse vírus se chama o egoísmo. O egoísmo também é uma miséria. O egoísmo é uma desgraça, porque o egoísmo ele é considerado como a mãe de todas as maldades e misérias que existem no planeta Terra. Lá em Tiago, no capítulo 3, Tiago, inspirado por Deus, diz: acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir o quê? O que aconteceu de fato? Eu gosto muito dessa linguagem. Para mim é uma ilustração perfeita. Imaginem comigo que aí você está vendo uma fonte de água salgada. Esta fonte de água salgada, quanto de água doce ela produz? Vocês estão acordados? Uma fonte de água salgada, ela jorra o quê? Ela produz o quê? Durante quanto tempo? O tempo todo. Em uma fonte de água salgada, não existe água doce. Essa fonte de água salgada, por si mesma, ela pode se transformar em uma fonte de água doce? É impossível. Fonte de água salgada produz água salgada. Foi o que aconteceu com o ser humano. Quando nós pecamos, o nosso coração se transformou em uma fonte de água salgada. Houve uma degeneração. Em Mateus capítulo 15, versículo 19, lá diz: pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. É do coração, é desta fonte de água salgada que brota tudo o que é mal. Esta maldade, ela faz parte de nossa natureza. Aí está uma pergunta. Você sabe responder esta pergunta? Nós pecamos porque somos pecadores ou somos pecadores porque pecamos? Vocês entenderam a pergunta? Vocês estão acordados mesmo? Nós pecamos porque somos pecadores ou somos pecadores porque pecamos? Quem nasce no Brasil é o quê? Quem nasce no Japão? E quem nasce no mundo de pecado? Nós pecamos porque somos pecadores. Essa é a nossa condição. Essa é a nossa natureza. Davi, no Salmo 51, ele diz: em pecado eu nasci, e em iniquidade me concebeu a minha mãe. A nossa natureza é como a natureza de escorpião. Alguns anos atrás eu escutei uma lenda.
de que um escorpião estava querendo atravessar um lago. E ele olha para o lado e vê um sapo. E aí o que é que o escorpião faz? Ele se aproxima do sapo e diz: sapinho lindo, você me dá uma carona? E o sapo olha para ele e diz: você é doido? Você é doido? Você acha que eu sou um sapo suicida? Como é que eu vou colocar um escorpião aqui em cima de mim para atravessar o lago? Você é escorpião, meu irmão? E o escorpião disse: pense bem, se eu lhe der uma picada, uma ferroada, você morre e eu também. Eu não sou um escorpião suicida. Se eu quisesse morrer, eu já pulava e morria. Eu não vou lhe dar uma picada, ô sapinho lindo, me dá uma carona. E ele começa lá e chora e pede, e o sapo: tá bom, miserável, sobe. E o sapo começa a atravessar o lago. E quando está no meio do lago, o escorpião dá uma baita de uma ferroada no sapo. O sapo vai para um lado, o escorpião para o outro, e estão ali sucumbindo os dois, morrendo, e o sapo diz: seu miserável, por que você fez isso? E o escorpião diz: é porque esta é a minha natureza. Nós pecamos porque somos pecadores. O nosso coração é mau. É uma fonte de água salgada. E uma fonte de água salgada não produz água doce. Sem o Espírito Santo de Deus, até os nossos atos de bondade são como trapos de imundície. Você conhece os melhores homens do Brasil? Vamos pensar em homem bom, gente boa. Os melhores homens bons do Brasil, sabem quem são? São os políticos em época de política. Pense num povo bom. O ser humano, ele tem a capacidade de fazer coisas boas, de impressionar muita gente, por motivos equivocados. Na Bíblia existe uma história muito conhecida, a história do jovem rico. Um dia o jovem vai a Jesus, e ele, quando vê Jesus, suas primeiras palavras: bom mestre. Ele começa assim: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus olha para ele e diz: por que você me chama bom? Por que você me chama bom? É uma pergunta. E Jesus responde em seguida: bom só existe um, que é Deus. Jesus não era bom? O que Jesus está querendo nos ensinar aqui? Jesus quer impactar aquele jovem. Quer que ele avalie o que está por detrás de sua pergunta. Para o jovem rico, bom é aquele que faz coisas boas. Na cabeça dele, na cultura dele, quem faz coisa boa é bom. Então ele ouviu falar: Jesus, ele cura os enfermos e não cobra nada. Ele dá pão, peixe de graça para todo mundo. Ele alimenta as pessoas de graça. Esse homem faz coisas boas. Então esse homem é o quê? Mas Jesus quer mostrar para ele que, separados de Deus, nossos atos de bondade são como trapos de imundície. Deus é a fonte suprema de bondade. Sem Deus, sem o Espírito Santo no governo de nosso coração, não importa o que façamos, não somos bons. Existe um livro que eu gosto muito dele. Esse livro foi escrito por minha escritora predileta, ela se chama Ellen White. Eu digo que todo cristão deveria ler esse livro pelo menos 100 vezes. Eu amo este livro. Eu já li quase 30, faltam só 70 vezes. Esse livro é fantástico. Toda vez que eu estou lendo, eu descubro algo novo. E ela diz o seguinte: o homem foi originalmente dotado de nobres faculdades, de uma mente equilibrada. Era um ser perfeito e estava em harmonia com Deus.
Seus pensamentos eram puros e seus desejos eram santos. Mas por causa da desobediência, sua mente se tornou pervertida e o egoísmo suplantou o amor. Por causa da transgressão, sua natureza tornou-se tão enfraquecida que lhe foi impossível, por sua própria força, resistir ao poder do mal. É-nos impossível por nós mesmos escapar ao abismo do pecado em que estamos mergulhados. Nosso coração é ímpio e não o podemos transformar. A educação, a cultura, o exercício da vontade, o esforço humano, todos têm sua devida esfera de ação, mas neste caso são impotentes. Poderão levar a um procedimento exteriormente correto, mas não podem mudar o coração. São incapazes de purificar as fontes da vida. Ao falar sobre a condição do ser humano, ela diz que este coração, que é como um mar morto, ele não pode ser transformado pela educação. Não é uma faculdade de teologia que torna um pecador em um santo. Não é uma faculdade de psicologia. Não é um doutorado em teologia. Não é nascer em uma igreja. Não é o título de pastor. Eu lembro quando eu estava no Chile como missionário, eu estava fazendo uma semana em uma igreja no sul do Chile, e eu pregava cedinho de madrugada. E lá onde eu estava, naquele quarto, naquele hotel, todos os dias eles colocavam o jornal da cidade por debaixo da porta. Um dia de manhã, eu estava saindo para a igreja de madrugada, eu abri, o jornal já estava ali. Eu pego o jornal e na capa, manchete principal, a foto de um pastor. Ele tinha 62 anos. Um pastor evangélico muito conhecido naquela comunidade. E lá dizia, pastor de 62 anos, usa de sua influência para abusar de uma menina de 12 anos. Eu fui tomado por um sentimento de indignação. Miserável! Como é possível um pastor, 62 anos, usa de sua influência para abusar de uma menina de 12 anos? O que torna um pecador e um santo não é o título de pastor, não é uma faculdade de teologia, não é ter um cargo na igreja, não é ter nascido dentro de uma igreja. Quando Jesus esteve na terra, ele olhou para um grupo de homens e disse, vocês são como sepulcros caiados. E que grupo era esse? Eram os fariseus, eram os homens da Bíblia, eram os doutores da Bíblia. Quanto à lei, eles eram irrepreensíveis. E Jesus disse, vocês são como sepulcros caiados, porque por fora é uma beleza, por dentro, podridão. A má notícia é que você e eu, nós nascemos com o coração podre. O coração de mar morto é uma fonte de água amarga. Nós somos capazes de fazer coisas boas por motivos que não correspondem. Existem muitas igrejas cheias de pessoas que usam a capa de cristãos para esconder, tentar esconder sua verdadeira situação miserável de coração de mar morto. Quando eu comecei meu ministério, Deus buscou ensinar-me isso de maneira clara. Eu era pastor lá no interior do Ceará, e eu tinha uma igreja grande e uma mulher, grande líder. Essa mulher era uma grande líder, mas o esposo não era da igreja. O seu esposo era um cavalheiro. Pensa num homem educado, pensa num homem culto, uma pessoa agradável. Eu gostava de estar com ele. Nós nos tornamos amigos. Eu fui jantar algumas vezes com ele e com ela, saíamos para jantar, e ele dizia, pastor, eu gosto de você porque você não fica pegando no meu pé. Pastor, eu sou uma pessoa muito consciente. Para mim não existe nada mais importante do que a minha família. Os meus valores são muito claros. Para mim é família, trabalho, trabalho, família. Então você já percebeu isso? Eu tenho noção daquilo que eu quero, daquilo que eu creio, e eu tenho meus valores muito claros e definidos. Um dia eu estava em casa, escutei a campainha tocar freneticamente. Eu abri a porta, e quando eu olhei, lá no portão era aquela mulher.
A esposa deste homem, a líder da igreja, a situação dela estava calamitosa. Sua roupa estava fora de lugar, seu cabelo assanhado, ela tremia. Eu olhei para ela, irmã, o que é que aconteceu? A senhora foi atropelada? E ela olhou, pastor, eu estou mal, sua esposa está aí, eu preciso falar com vocês. Sim, entre. Eu abri o portão, ela entrou e disse, pastor, eu cheguei em casa, eu encontrei meu marido lá na minha cama com a minha prima, em condição de adultério. Eu não aguentei. Quando eu vi aquilo, eu fui tomado de um sentimento de ira. Quando ele me viu, ele se levanta e sai correndo, mas ela não conseguiu escapar. Eu peguei aquela miserável, derrubei no chão, eu estava ali arrancando o cabelo dela, quando eu lembrei que eu era a diretora da escola sabatina. E ela disse, em fração de segundo, um monte de coisa veio à minha mente, à minha cabeça. Eu comecei a pensar, o que é que eu posso esperar do meu marido? Meu marido não ora. O meu marido não lê a Bíblia. O meu marido não aceita o governo do Espírito de Deus na vida dele. Essa mulher se diz ateia. Essa minha prima diz que não crê em Deus. Mas eu sou uma serva de Deus. Ela foi tomada de um sentimento de arrependimento, de tristeza. Ela disse, isso não corresponde para mim. O que é que eu estou fazendo? E ela disse que começou a colocar os cabelinhos no lugar. E ela disse para si mesma, eu vou falar com o meu pastor. E ela foi correndo e chega lá, por favor, meu pastor, ore por mim. Ore por mim. Eu estava começando o meu ministério. Naquele dia, sabe o que foi que eu disse? Não. Aquele homem não. Aquele homem cavalheiro. Aquele homem culto. Que dizia, eu tenho meus valores muito claros. Nada mais importante que a minha família. Fidelidade à família. Eu vivo trabalho, família. Família, trabalho. Pecador miserável. Condição de mar morto. Essa é a condição do ser humano que não vive debaixo do governo do Espírito de Deus. É imprevisível. É uma máquina desgovernada. Ele pensa coisas que não deveria pensar. Ele deseja coisas que não deveria desejar. Ele faz coisas que não deveria fazer. E o que deveria fazer, não consegue fazer. Essa é a triste notícia. Se você nasceu nesta terra, se você é ser humano, você nasceu nesta situação, o seu coração é mau. Meu coração também. Estamos doentes. E como se resolve este problema? A educação, a cultura, o exercício da vontade, o esforço humano, todos têm sua devida esfera de ação. Mas neste caso são o quê? Não é teu nome no livro de uma igreja. Não é teu título de pastor ou líder de ministério que torna um pecador em um santo. Essa é a má notícia. Mas eu acho que está na hora de entrar na boa notícia, não é verdade? Eu estou vendo alguns já com cara de misericórdia aí, sentado no meio da cadeira, afundando, ficando deprimido. Mas tem uma boa notícia. Vocês querem saber a boa notícia? Não querem não. Vocês querem saber a boa notícia? Então amanhã à noite você não pode faltar. Não, eu não quero ser apedrejado. Então vamos lá. Existe um mar morto dentro de todo pecador, contudo, existe remédio para nós. A melhor notícia. Existe remédio para mim e para você, amém? O remédio é de graça. Esse amém foi poderoso. O remédio é o rio. E você precisa conhecer o rio. Nós vamos abrir a Bíblia em João. São João capítulo 7.
João capítulo 7, versículo 37 a 39. João capítulo 7, versículo 37 a 39 diz: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e chamou dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Versículo 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Versículo 39. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, pois ainda Jesus não havia sido glorificado. Jesus se aproxima dos discípulos e diz assim: os que creem em mim, do seu interior fluirão o quê? Rios de água viva. Mas um pouquinho adiante, o texto diz: isto ele disse, referindo-se a quem? Ao Espírito. Quem é este rio? Quem é este rio? O rio é o Espírito Santo de Deus. Na visão, o profeta, ele viu o santuário, o altar do santuário. E sabe o que é o altar aqui? O altar representa o trono de Deus. E lá do altar do santuário, ele viu um pequeno córrego que saía em direção a quê? Ao Mar Morto. Esse córrego, ele tinha uma trajetória. Ele passava pelo deserto. Esse córrego, ele sai do trono de Deus. O santuário é símbolo da presença de Deus. Esse córrego, ele vai aumentando e ele se torna um grande rio. E quando ele entra no Mar Morto, ele gera uma transformação. Porque este rio, ele é Deus Todo-Poderoso. Este rio é o Espírito Santo de Deus. Amém? A minha escritora predileta, eu gosto muito de algumas coisas que ela escreve. Ela diz: ao mais o homem não se pode transformar pelo exercício de sua vontade. Não possui faculdade por cujo meio esta mudança possa ser efetuada. O fermento é algo totalmente externo, precisa ser introduzido na farinha antes da alteração desejada efetuar-se. Assim, a graça de Deus precisa ser recebida pelo pecador antes de ele ser tornado apto para o reino da glória. Toda a cultura e educação que o mundo pode oferecer fracassarão em fazer de um degradado filho do pecado um filho do céu. A energia renovadora precisa vir de Deus. A mudança só pode ser efetuada pelo Espírito Santo. Todos que quiserem ser salvos, nobres ou humildes, ricos ou pobres, precisam submeter-se à atuação deste poder. Ficou claro? Todos que nasceram no planeta Terra, todos que entenderam que Deus tem muito mais do que esta terra para nós, todos que desejam passar a eternidade com Deus, precisam submeter suas vidas ao governo do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é este rio. Foi como se Deus olhasse do céu e ele viu o meu coração. E lá do céu, o Espírito Santo recebeu uma missão de Deus. Deus disse: Espírito Santo, olha meu filhinho Jeú. Eu o criei para ser eterno. Eu tenho propósitos de eternidade para ele. Mas ele foi infectado por um vírus miserável. O coração dele é mau. Ele é egoísta. Ele não é feliz. Ele pensa coisas que não deveria pensar. Ele deseja coisas que não deveria desejar. Faz coisas que não deveria fazer. Ele fere as pessoas. Ele não é feliz. Então o Espírito Santo vai lá. Busca o coração dele. Você tem uma missão. E lá do céu o Espírito Santo sai como um pequeno córrego. Ele vem no deserto da vida com o propósito de alcançar o seu coração e o meu coração. Isso quer dizer que existe um Deus que está buscando salvar você. Amém? Isso quer dizer que o remédio já está disponível.
Deus já fez provisão para que nós tivéssemos cura. Entenda, meu irmão, a igreja é importante, a religião é importante, mas religião não salva pessoas, igreja não salva pessoas, somente o Espírito Santo de Deus. Quem não for governado por Ele, poderá ter uma capa de santidade, mas seu coração será mar morto. Um dia Jesus, quando esteve na terra, ele se aproximou de uma árvore. Essa árvore tinha uma folhagem maravilhosa. Mas quando ele se aproximou dela, ele percebeu o quê? Você conhece essa história? A árvore não tinha fruto. Uma linda folhagem, mas não tinha fruto. E sabe o que foi que ele fez? Ele amaldiçoou a árvore. Por que Jesus fez aquilo? Será que ele não sabia que aquela árvore não tinha fruto? Jesus tem que se aproximar de uma árvore, ficar embaixo dela, para poder saber se a árvore tem fruto ou não. Jesus estava querendo nos dar uma lição, irmãos. Eu acho que uma das lições mais importantes do Evangelho para os cristãos. Não adianta ter uma bonita folhagem, se não existe o fruto do Espírito de Deus. Eu já conheci muitos cristãos que são pura folhagem, de longe impressiona, mas se aproxima para conviver de perto, e você vai ver que não existe o fruto do Espírito. Sabe por quê? Porque o fruto eu não posso produzir. Eu não posso produzir por mim mesmo. O fruto só é produzido quando o rio entra e toma o governo da nossa vida. Olha o que essa autora diz. É o Espírito que torna eficaz o que foi realizado pelo Redentor do mundo. É por meio do Espírito que o coração é purificado. Por ele torna-se o crente participante da natureza divina. Cristo deu seu Espírito como um poder divino para vencer toda tendência hereditária ou cultivada para o mal e gravar seu próprio caráter em sua igreja. Quando eu li esse pensamento, irmãos, pela primeira vez, sabe o que foi que eu fiz? O meu coração vibrou. Eu pulei e eu disse amém, amém. Existe esperança para mim, porque lá diz, toda tendência hereditária ou cultivada para o mal, toda tendência pode ser vencida pelo poder do Espírito Santo de Deus, amém? Toda. Nós sabemos que o filho de um alcoólatra, ele vai nascer com propensão para o álcool. Nós pais, nós abençoamos ou amaldiçoamos as gerações com o nosso estilo de vida, com as escolhas que nós fazemos. Existem pessoas que nascem com tendências herdadas, tendências erradas e herdadas para o mal, para fazer o que é ruim. Herdaram isso de pais que viviam plenamente no pecado, mergulhados na maldade. Mas a boa notícia é que não importa o ambiente em que você nasceu, não importa as tendências que você herdou, o Espírito Santo tem poder para lhe transformar. Eu tenho um amigo, um grande amigo, é um dos melhores amigos que eu tenho no Brasil. Ele nasceu na Bahia. Seu pai um fazendeiro, homem muito rico, mas um homem promíscuo, de muitas mulheres. Quando ele tinha de 11 para 12 anos, o pai dele o pegou, ele era pequeno, era um menino pequeno, o levou num prostíbulo. Chamou uma prostituta e disse, ensina esse menino a ser homem. Ele fala para mim, pastor, eu lembro daquele dia, quando aquela mulher colocou a mão no meu peito. O primeiro toque, eu estava junto com meu pai, ela colocou a mão no meu peito. Eu lembro da mão,
eu lembro das unhas, a cor das unhas, eu lembro tudo. Ali começou minha vida de promiscuidade. O meu pai tinha orgulho de ver isso. Prostituição e bebida. Meu pai era rico. Dinheiro para mim não faltava. Eu fui no mais fundo, o profundo do poço. Mas havia um vazio miserável no meu coração. Sexo e bebida e bebida. E queria mais e o vazio aumentava. Eu comecei a me tornar como um animal. As pessoas para mim eram como objeto. Objeto para satisfazer o meu prazer. Eu maltratei muita gente. E um dia no fundo do poço, o Espírito Santo me alcançou. O Espírito de Deus mostrou para mim que havia algo melhor. Quando eu pensava em morrer, em tirar a minha vida, porque eu dizia, não existe coisa mais sem graça do que a vida humana. Deus me alcançou. Este homem é um servo de Deus. Esse homem trabalha junto com a sua esposa para salvar famílias em um ministério poderoso lá na Bahia. Quando eu me encontro com ele, eu passo horas e horas conversando. Às vezes, a noite toda, as nossas esposas ficam até com ciúme. Assim, nós duas não temos tanto que conversar como vocês. E ele começa a contar as grandes coisas de Deus, as experiências com Deus que ele teve na última temporada. E nós começamos a conversar, eu conto para ele também algumas coisas de Deus. E vamos conversando, um homem que ama Jesus Cristo e que vive para a glória de Deus, amém? Não importa o passado, aonde você começou, que tendências você carrega, tendência hereditária, tendência cultivada, é um temperamento miserável que você tem, agressivo, dificuldade de perdoar, você é explosivo, o que você carrega, o Espírito Santo pode transformar você. Ele é o remédio, é o rio de Deus que está tentando alcançar sua vida. Porque você está aqui nesta noite. Você não está aqui por acaso. Alguém orou por você. Alguém convidou você. Talvez nesta noite alguém pode estar se sentindo o maior e mais miserável pecador do planeta Terra. Talvez alguém nesta noite aí sentado pode estar pensando, esse pastor está descrevendo a minha vida. Foi assim que eu me senti quando eu comecei a entender o que eu estou compartilhando com vocês nesta noite. O que eu estou pregando para vocês, eu preguei para mim mesmo. Um dia eu me senti o mais miserável de todos os pecadores. Mas sabe o que foi que Deus falou para mim? Eu não vim buscar santos. Eu vim buscar pecadores. Eu vou terminar contando uma história para vocês. Quando eu estudava teologia, o primeiro ano eu fui bolsista. E depois eu decidi sair para colportar. A colportagem é um trabalho que nós temos na igreja, onde nós vendemos livros. E com esses livros, nós pagamos os nossos estudos. E eu estava trabalhando com livros de saúde. Então eu decidi visitar hospitais, profissionais de saúde, médicos, e mostrava aquele material para eles, que era um material muito bom. E eu lembro que em umas férias eu estava no hospital, eu consegui acesso aos médicos. E eu estava ali na consulta esperando ser atendido por um médico. Eu estava sentado quando de repente veio uma mulher, ela tinha uma criança. Talvez 2, 3 anos. Ela sentou do meu lado e eu olhei e eu me assustei. Porque aquela criança, aquele menino era muito feio. Pense num menino feio. Era muito estranho, eu olhava para ele e dizia, que coisa estranha. Mas ela brincava com o menino.
Ela jogava o menino para cima, mas o menino não falava. O menino não sorria. O menino era todo mole. Era muito estranho. Ela ficou ali, do meu lado, e de repente começamos a conversar. E eu vi uma das histórias mais lindas da minha vida. Ela disse: esse menino é um milagre. O menino não deveria estar vivo porque ele teve paralisia cerebral. Esse menino não fala. Ele não anda. Ele não tem controle sobre nada. Mas este menino é a coisa mais linda que eu tenho nesta terra. É o meu grande tesouro. Eu tenho aprendido com ele coisas que de outra forma eu não aprenderia. Você não tem ideia, e talvez jamais vai ter, de como esse menino é especial para mim. Quando eu saí daquele hospital, na minha mente estava aquele menino. E sabe o que foi que o Espírito Santo disse para mim? Jeú, você é como este menino. Você não tem controle sobre nada. Você pensa coisas que não deveria pensar. Você deseja coisas que não deveria desejar. Você faz coisas que não deveria fazer. Mas você, mesmo assim, é a coisa mais linda que Deus tem nesta terra. Eu tenho uma filha de 17 anos. A minha filha não é perfeita. Mas para mim, a minha filha é a coisa mais linda que eu tenho nesta terra. É meu maior tesouro. Por ela eu dou a minha vida. É a minha filha. Você é filho de Deus. Não importa seu passado. Você é a coisa mais linda que Deus tem nesta terra. Deus, Ele não faz falsa expectativa de mim nem de você. Ele te conhece, Ele me conhece, Ele sabe quem somos, que somos doentes, por isso que Ele já enviou o remédio. Mas o remédio não é uma imposição de Deus, é um presente de Deus. O rio está vindo e ele quer alcançar você. Por favor, deixa de fugir de Deus. Eu tenho certeza absoluta que nesta noite nós temos pessoas aqui que estão fugindo do rio. Não querem compromisso com o governo do Espírito Santo de Deus. Não adianta fugir dele. Você não vai encontrar cura em nenhum outro lugar. Eu já expliquei, não é uma faculdade de teologia que faz do pecador um santo. Não é uma igreja, não é um cargo, um ministério, não. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Eu preciso, ele precisa, todos precisamos. Mas quantos estão dispostos a reconhecer isso? Quantos estão dispostos a dizer: ó Espírito Santo, eu quero este remédio. Eu abro meu coração, entra rio, entra, porque eu quero a cura. Existe alguém que entendeu a mensagem nesta noite? Existe alguém que sente necessidade por este remédio? Existe algum pecador que em desespero gostaria de dizer para Deus: eu preciso desse remédio, Deus. Eu quero este remédio, Deus. Eu não posso sair daqui sem abrir meu coração e dizer: entra rio, porque meu coração é teu. Existe algum pecador nesta situação? Então, se você quer vir receber o remédio, eu quero que você anuncie isso para o céu. Eu quero que o céu veja que você quer este remédio. Então vem aqui para frente. Saia do seu lugar. Isso é muito pessoal, meu irmão. É muito pessoal. É você e Deus. Jesus quer que nós demonstremos, anunciemos nossa entrega.
Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu vou confessá-lo diante do meu Pai que está no céu. E ele diz que aquele que não me confessar diante dos homens, que se envergonhar de mim diante dos homens, eu vou me envergonhar dele diante do meu Pai que está nos céus. Não tenha vergonha de Jesus. Não tenha vergonha do Espírito de Deus. Eu não venho para frente porque eu já estou na frente. Eu também preciso desse remédio. Eu preciso dele cada dia. E eu louvo a Deus porque esse remédio nesta semana está sendo distribuído numa superdosagem para todos nós. Aproveite. Aproveite o que Deus está realizando aqui. Aproveite essa semana, ela vai passar. E eu não sei se todos vocês vão ter outra semana. Uma outra semana. Para poder receber o que Deus está colocando aqui. Existem coisas muito importantes na vida. Mas por favor não esqueça do essencial. Você não é eterno. Nós somos mais mortais do que imaginamos. Quando aconteceu aquele desastre na Chapecoense, quando aquele avião caiu, alguém mandou um vídeo lá da Bolívia para mim. Eu conheço a Bolívia. Eu estive lá diversas vezes. E esse vídeo foi gravado dentro do avião. E ali os jogadores conversavam e brincavam. Mas aquele acidente mostrou para todos nós que nós somos mais mortais do que imaginamos. Tudo que temos é hoje. Hoje é o dia da salvação. Faça a sua oração. Eu vou dar 1 minuto para você. Faça a sua entrega, diga para o Espírito Santo a decisão que você está tomando. Grande Deus, nesta noite, diante do teu altar estão os teus filhos. São os meus irmãos. O Senhor nos ama com amor que não podemos compreender. Nós queremos te agradecer pela tua paciência conosco. Nós somos tão rebeldes. Nós sabemos que o Senhor é o mais importante. Sabemos que fomos criados por ti e para ti. Mas estamos fugindo o tempo todo. Buscando justificar a fuga com coisas boas, coisas importantes desta terra. Mas nada que justifique. Porque o Senhor é o mais importante. O Senhor não é prata nem bronze, o Senhor é ouro. O Senhor é o nosso Criador, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor é o que desceu do céu, se tornou um de nós e morreu numa cruz. E naquela cruz o Senhor mostrou que teu amor por todos nós é mais forte que a morte. Obrigado, Senhor, porque o rio foi enviado à terra. Obrigado porque existe remédio para o mar morto do nosso coração. Obrigado porque o Senhor não desistiu de nós. Obrigado porque o Senhor nos trouxe essa noite aqui, para termos mais uma oportunidade. A oportunidade de abrir o coração e de nos entregar completamente
ao governo do Espírito de Deus. Ó Senhor, toma posse. Toma posse, Senhor. Toma posse, Espírito Santo, desses corações. Agarra cada coração com força. Esses corações depostos no altar são teus. Não nos deixa voltar para casa como chegamos aqui. Que essa noite seja diferente. Que o dia de amanhã, o amanhecer seja diferente. Por todos que estão aqui, por aqueles que estão na internet conectados. Oramos por aqueles que não estão. Existem pessoas no hospital, como uma irmã que está com câncer. A irmã Maria, eu não a conheço, mas que o Senhor tenha misericórdia dela. Que o rio a alcance, que o rio traga vida novamente àquele corpo debilitado. Nós nos entregamos em tuas mãos, em nome de Jesus, amém.